A pessoa que não tem a mentalidade empreendedora, e quando eu falo assim, ser empresário é habilidade. Ser empreendedor já é mentalidade. Todo empresário é um vendedor. Sim. Você decidiu ser empresário, você decidiu ser um vendedor. Ponto. Sim. E ninguém consegue ler o rótulo da garrafa que está inserido. O significado de entusiasmo é ter um sol interno, um sopro divino e Deus dentro de si. Que legal. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast da Escola do Franchising. Olha só, aqui a gente fala muito de negócio, de empreendedorismo, de franquias, é claro. E eu sei que vocês vão achar, puxa a sardinha sempre para franquia, mas não é. É porque franquia é um negócio validado, é um negócio que já deu certo, é um negócio que você não vai ter que ficar aí, né, se matando para passar por todos os testes, para ver se o negócio vai funcionar ou não. Você não tem que passar por isso. A franquia você já pega todos os processos prontos, mas você não pode esquecer que você precisa seguir o padrão da franqueadora. Se você não seguir o padrão da franqueadora, o seu negócio, eu já estou te afirmando, não é que pode dar errado, ele vai dar errado se você não seguir os padrões da franqueadora. E nesse podcast a gente vai falar muito disso, eu trago sempre aqui convidados muito especiais, pessoas que estão envolvidas no meio do franchising para contar um pouquinho aqui de suas histórias. E hoje eu estou aqui com meu parceiro Daniel Neves. Obrigado. Seja muito bem-vindo aqui, velho. Eu quero falar para você, eu falei, me dá aqui um pouquinho desse coisa que a gente conhece aí, só de ficar proseando, mas tem que ir a fundo, né? E eu gosto sempre... eu até te perguntei, o que você quer falar mais? Você falou, cara, pai e marido. E quando você me falou isso... Eu falei, opa, É isso aí. Cara, a valorização, o empresário que ele entendeu o real valor da família e antes de ser empresário, ele sabe que ele é marido primeiro e depois pai, ele entendeu o jogo. Porque eu gosto sempre de dizer isso. A sua esposa, você escolheu, você decidiu e ela você tem que seguir, acabou, você decidiu, tomou essa decisão. Seus filhos, velho, cara... Deus te deu presente. Só que você está criando ele para o mundo. Sim. Depois, no final, esposa. Só vai ficar com ela. A gente conversa muito sobre isso. E minha mãe falava isso comigo. A mãe falava assim, a gente perguntava qual filho que ela amava mais, se ela amava mais o filho ou meu pai. Eu amo muito mais seu pai, que vocês vão embora e eu vou ficar aqui com ele. Ela foi, né? Ela está no céu, mas assim, deixou o ensinamento. Hoje, isso. Graças a Deus, é exemplo dela aí. Mas tem uma que eu falo também com os nossos franqueados lá, cara, que valorizar a esposa e a família é praticamente você valorizar a origem de tudo. Ali, se você abalar alguma coisa ali, você abala todas as esferas da sua vida. Sim. Então, assim, é um negócio que você tem que olhar a sua família, sua esposa, seus filhos, com muito carinho, muita proteção, porque ali, se você abalar aqui, trabalho, aí você tudo. Cara, você já tentou ir trabalhar num dia quando você tá mal com sua esposa? Ninguém consegue, cara. O cara que valoriza de verdade, eu também. Cara, qualquer coisinha eu já fico. Eu sou um cara que, graças a Deus, cara, eu vejo amigos, eu vejo familiares que brigam com a esposa. O cara fala, tô 15 dias sem falar com minha mulher, sai de casa pra dormir. Cara, eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu e minha esposa, a gente nunca teve uma briga para falar assim, ficamos sem falar. Nós nunca tivemos isso. A gente sempre concorda em discordar. Exato. Mas brigar. Mas assim, discutiu, cara, aí depois passa 2 minutos, não precisa nada aqui. Mas você concorda comigo, Edu, que assim, um casamento, ele ser desse jeito, ele tem um peso muito maior para o marido de dar certo do que para a esposa. Porque o marido tem que abdicar, tem que ter uma cabeça muito no lugar. Tipo assim, eu nunca fui o camarada do futebol, do churrasco com os amigos, de sair, vou quarta-feira à noite para não sei onde, deixa a esposa com os filhos. Tal dia eu tenho um churrasco dos amigos, tal dia tem a palavra. A minha casa eu, minha esposa, meus filhos, e onde eles podem ir, eu tô. Isso aí. É isso aí. Eu também, eu tô aqui em São Paulo, cara. Eu sou convidado toda semana os caras querem fazer uma confraria de não sei o quê, todos eu dou uma desculpa. É isso. Pra não ficar chato, eu dou assim, tem um evento especial de alguma coisa. Lógico que eu vou. Agora, esses caras querem colocar pra mim toda quarta-feira, toda quinta-feira... Lá em Minas na minha cidade tem um negócio comum lá que eles fazem de consórcio. Junto a galera, tipo, uns 15 caras,
e cada um faz lá uma caixinha de R$2.000 para fazer um consórcio, e todo mês tem um sorteio de uma pedra, aquele dinheiro todo vai para um, para fazer o que quiser, e tem um churrasco. Rapaz, já me chamaram para uns 20. Eu não vou. Eu também sou desse. Ficar quietinho com a minha esposa dentro de casa. Eu ganho muito mais, né, cara? Gente, olha só isso aí. Nós já começamos falando de família e dessa importância, porque isso, eu te garanto, vai fazer muita diferença no sucesso da sua vida profissional, sua vida pessoal. Os grandes empresários que eu conheço, que eu convivo, sempre tem esses valores por trás. Então, cara, parabéns por isso, tá? Obrigado. A gente gravou um podcast, eu e minha esposa, esses dias, Casais Inteligentes Empreendem Juntos. Eu acho que eu vi você postando, não foi? Você postou falando, eu vi. E aí tá no nosso canal lá, que é Negócio Seguro, da Rede Avantar, no YouTube. Eu vi. E a gente... Apareceu no YouTube, inclusive, a indicação pra mim. Aí, ó, tá conectado, é agora que eu lembro. Eu vi. E assim, a gente fala muito sobre esse respeito entre o casal, de empreender junto, de estar junto no projeto. Então, assim, assim, é muito claro mesmo quando a gente valoriza a família, prioriza a família também em várias coisas, como que isso dá energia para a gente empreender e focar em prosperar cada vez mais. Com certeza, cara. Não, vocês estão mais do que certo e tá aí a prova, os resultados vêm, né? Graças a Deus. Então vamos lá. Ele é fundador da rede de franquias Avantar, que é especializada em seguros, consórcio e plano de saúde. Tá hoje com 70 franqueados e crescendo e contando, né? Graças a Deus crescendo. Por isso que eu tô na escola do franchise. Não, e tá aqui em São Paulo, já aceita, tá indo para amanhã, né? Receber um prêmiozinho. De excelência em franchise, segundo consecutivo. Isso é legal, hein? Isso é legal, parabéns demais. Obrigado. Por isso. Você sabe e olha é só, difícil, não, não falo não, velho. E ele veio lá de Caratinga, cara, Minas Gerais, interior de Minas Gerais. Conheço demais. Você sabe, eu sou nascido em Teófilo Otoni. Tá? Pertinho. Eu sou, pertinho, eu vou falar um negócio. Pertinho de Mineiro. Ao vivo, só para ficar certo aqui, ó. Eu tenho um acordo com a minha esposa. Ela não me chama à toa, mas se ela me chamar ou eu chamar ela, a gente tem que responder uma outra. É a mesma coisa. Eu posso estar... Deixa eu te falar, se minha esposa me ligar aqui agora, vai ter que atender, eu também, mas eu vou só responder para ela, ó, amor. Comecei o... É assim, ó, Deus, né, a minha saúde, e depois a esposa. Exatamente. Comecei o podcast. Já tô aí. Beleza. Aí agora, beleza, ela já sabe. Entendeu? Isso aí é um acordo também, a gente tem que saber disso. Mas vamos lá, cara. Você também é especialista em vendas, eu adoro falar com as pessoas especialistas em vendas. Eu falo assim, ó, Daniel, quem sabe vender sai na frente em qualquer profissão. Sim. Em qualquer profissão. Eu estava aqui agora há pouco, dentro do escritório, você viu só ele passando ali. Sim. O seu Pedro é dono, tem 1.200 farmácias, vai bater. Sim. E ali a gente estava num papo e, cara, ele só falou uma coisa assim para mim. Eu tenho que falar isso para você, gente. Eu quase que chamei para vir gravar o podcast comigo, mas como eu conheci ele agora, assim não dá para já. Mas já eu chamo ele. Mas é um senhor já, sei lá, quase seus 70 anos, você viu ali. E aí a gente conversou sobre alguns negócios e ele falou assim comigo: filho, deixa eu te dar uma dica para a sua vida, para o seu negócio. Você já está voando, falou comigo, você já está voando. Mas deixa eu te dar uma dica que essa sim vai te manter sempre no topo. Eu, claro, estou aqui para ouvir. Ele falou assim: seja o melhor vendedor da sua empresa. Ótimo. E aí eu falo isso com as pessoas falam, as pessoas querem terceirizar mesmo. Cara, eu vim aqui hoje, saindo lá de Congonhas, peguei um Uber para vir para cá, eu conversando com o Uber, falando de venda. E ele falando comigo que ele quer sair dessa doideirada de São Paulo e que essa vida de Uber, ele quer empreender em alguma coisa, quer fazer alguma coisa. Eu falei assim, cara, só tem um lugar para quem quer ganhar dinheiro na vida e empreender, é nas vendas. Acabou. Ou seja, se você vai empreender com alguma coisa, você tem que aprender sobre vendas. Seja para geri-las ou seja para fazê-las. Para fazê-las, né? Exatamente. Então, eu falo também com a minha esposa que eu quero ensinar duas coisas para o meu filho. A comunicação, se comunicar muito bem, Sim. que também quem comunica sai na frente, né? E vender.
Se fizer essas duas coisas, meu amigo, aí depois você Tá bom. aprende a gerir, depois você aprende a empreender, mas se a pessoa souber vender, ela com certeza consegue ir à frente Sim. com mais rapidez do que as outras pessoas. Com certeza, cara. E eu quero puxar esse gancho com você. No dia que vai sair isso aqui, lógico, eu tô falando ontem, né? Sim. Hoje, mas vai sair lá na frente. Mas ontem eu gravei com o Joel. Sim. Com o Joel J. E, cara, o Joel é um baita do entrevistador, né? E nós entramos pro podcast, não há roteiro, não há script, assim como aqui também não, né? Você falou, e aí? Eu Fala falei, isso com a minha esposa pra você ver, eu ela tem um falei- roteirinho certo. eu falei, não, vambora, só entra ali, vamos bater papo. Por quê, cara? Porque as pessoas que estão assistindo, estão vendo, elas querem ver esse Daniel Sim. pronto para qualquer coisa. Nós que estamos num determinado patamar do empreendedorismo, que a gente já transfere conhecimento, Sim. você dentro da sua franqueadora, eu aqui na minha, eu com a escola, você ali liderando seu time de vendas, Sim. as pessoas enxergam a gente como aquela pessoa assim, cara, tem que... É uma figura de autoridade. Quando eu pergunto, ela tem que saber. Então eu falo, cara, se eu vier aqui com um scriptzinho, eu vou te perguntar sobre isso, você vai ficar lendo e eu não quero essa resposta, Sim, Daniel. sim. E foi assim que o Joel ontem fez comigo. O Joel chegou e falou assim comigo, cara, eu vou fazer para você porque isso aqui vai ajudar muitos outros franqueadores. Show. E vai ajudar quem quer se tornar um franqueador. Ótimo. Beleza? Quem quer se tornar um franqueado, perdão, Sim. na sua rede. Então eu quero que você fale assim para mim. 3 coisas, tá? 3 coisas que fazem um franqueado seu dar muito certo. Muito boa. Pode falar até Dá. 5. Não, 3. Você vai separar assim. Ótimo. Aquelas 3 primeiras que vieram na sua cabeça. Fala aí pra mim, as 3 coisas que fazem seu franqueado dar A certo. primeira, disparadamente, mentalidade. Tá, 90% dos franqueados que não dão certo é porque tem a mentalidade distorcida. Fala mais pra mim de mentalidade, porque esse assunto eu adoro, velho. Cara, assim... Ó, será que eu posso colocar isso aqui? Ó, eu já vou na mesa aqui, ó. Pode. Se essa cabeça aqui, se esse cérebro aqui não tiver bom... Ontem eu tive a reunião com o franqueado, por exemplo, que ele voltou da nossa convenção, a gente fez uma convenção aqui em São Paulo semana passada, voltou da nossa convenção, assim, chateado que não estava tendo resultado, eu sentei com ele para conversar com ele, fiz uma reunião de uma manhã inteira online com ele para entender o porquê que ele e os sócios dele não estavam tendo resultado. Fritar dos ovos. Falta de constância, falta de mentalidade, falta de determinação, falta de insistência. Ah, mas eu vou ser chato. Ah, que não sei o quê. Ah, que... Então, a pessoa que não tem a mentalidade empreendedora, e quando eu falo assim, ser empresário é habilidade. Uhum. Ser empreendedor já é mentalidade. A pessoa que Opa, peraí. ser empresário é habilidade. Você aprende a ser empresário, é uma ciência. Ser empreendedor habilidade. é isso. E ser empreendedor é um sentimento. Né? Ou seja, você quer mudar as coisas, você quer fazer alguma... Por exemplo, Edu, você já está voando, igual o cara falou. O que te faz continuar ainda a querer mais? Não é o dinheiro mais. É esse sentimento empreendedor. Não é? Então, hoje, assim, eu estava falando hoje, abrir mais uma empresa. Aí meus sócios, nós olhamos. Mas nós vamos. Então, é tipo isso. Então, assim, aí quando a gente vai conversar com a pessoa, você vê que ela não tem esse fogo. Então, essa mentalidade empreendedora é assim, a pessoa entra, quando dá certo, a pessoa fala assim, cara, não é se vai dar certo, eu vou fazer dar certo. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo é a capacidade de aprendizado. Tá. Certo? E aí, assim, quando eu falo capacidade de aprendizado, eu falo isso, todo recrutamento de franqueado eu falo isso. Quando eu falo capacidade de aprendizado, não é o cara ter um QI 200, Albert Einstein do seguro, sabe? Alguma coisa tipo. Não precisa ser. É o cara ter o copo vazio, cara. Sabe? Tipo assim, olha, você tem alguma coisa para me ensinar, eu quero aprender e ensina. Sabe? Chegar com humildade. E eu vou te ensinar alguma coisa também no decorrer da jornada. E terceiro, capacidade de agir. Porque aí, às vezes, a pessoa tem a mentalidade empreendedora. Ação, né? A pessoa tem a mentalidade empreendedora, aprende, mas deixa eu aprender um pouco mais. Deixa eu fazer um pouco mais. Aí não cai para ação. A gente estava falando nessa última, acho que nessa última edição você não estava,
E aí tava o Marcelo da Maroma, sabe? Maroma Sorvetes, é um que tá aqui com a gente na escola. Tá vendendo para arrebentar e tal. E aí foi perguntado para ele, porque o Marcelo foi assim, ele entrou na escola, no primeiro mês dele na escola, nos primeiros 18 dias do mês, ele vendeu 6 franquias. Legal. E nós falamos assim, não, tem alguma coisa diferente. Qual o case que tá dando certo? Eu falei, cara, peraí, velho, porque assim, todo mundo, lógico, tem que esperar, a landing page tem que ficar pronta, Sim. as copy tem que ficar pronta, tudo ali. Aí eu falei, cara, o que ele fez? Aí ele virou e falou assim, atitude. O que você fez? Eu tive atitude. Ele falou assim, eu peguei. Eu falei, beleza, eu não tenho essa parte pronta. Tá, mas a outra eu tenho na mão. Eu tenho pessoas que eu já sei que são interessadas, eu tenho a COF, eu tenho o contrato, eu tenho tudo. Deixa eu fazer só essa parte que o Edu tá falando aqui de oferecer a venda para essas pessoas. E ofereceu, vendeu 6 franquias, 18 dias. Mas isso rolou lá também com a gente. Então. Tá. Antes de eu vir para a imersão da escola do franchise, da visão de dono, eu vi a sua aula de coffee. Aí eu já peguei a aula, aí você fez uma reunião comigo online, eu já peguei a aula e já comecei a anotar tudo. Ele está falando aqui de termo de confidencialidade. Nossa, eu faço. Aí ele está falando aqui de pré-contrato. Nossa, eu tenho pré-contrato também. E, tipo, especialista em venda. Sim. Só que o que acontece, cara? Mesmo a gente sendo especialista em venda, já vendi, sei lá, cara, já tô passando aí de 500 milhões em vendas. Seguro, e franquia e tudo mais. Quando você cria um negócio, cara, você fica apaixonado demais com o produto. Cara. Aí o que acontece? Você é apaixonado com o produto, você vem para venda, você quer proteger esse produto. Sim. E aí você faz todas as camadas possíveis para proteger e não quer que ninguém casa com aquele filho ou filha sua que não, isso aqui não é bom o suficiente. Então você fica meio cego. Minha esposa tem uma frase que ela fala que ninguém consegue ler o rótulo da garrafa que está inserido. Então às vezes... Não. Caraca, você é cheio de frases, né, velho? Então, assim, às vezes a gente tá ali, estudamos sobre vento, mas a gente tá dentro do nosso rótulo, dentro da nossa garrafa e não tá conseguindo ver. Aí eu comecei a ver, cara, 1h30 vendo sua aula, e já comecei, nossa, eu faço isso. Ai, meu Deus do céu. Ai, tá. E aí, eu já fui tão machucado por empresa de expansão e várias outras coisas que tem nesse segmento que eu comecei a fazer tudo sozinho lá no interior, em Caratinga, na minha franqueadora, do zero. Eu falei assim, nossa, será que é mais uma empresa que vai pagar vai prometer, grana, aquela coisa e tal. Isso aqui. Aí eu conversando com o Lucas, né, que tá na sua expansão aqui da escola. Sim. Aí o Lucas, cara, tô pensando e chorando, aí veio a visão de dono, que é o seu front-end ali. Que é pra você exatamente trazer o pessoal, dar uma degustada e tal. Aí na hora que a gente chegou aqui, cara, eu falei assim, não vai ter jeito mesmo não. Ou seja, me fez sair da garrafa. E aí lá na imersão, aí a gente comecei a tirar as dúvidas. E o pré-contrato? Por que não? Cara, na volta, eu já cheguei, eu não mandava coffee, por exemplo. Tipo, se o pessoal fazia o cadastro, eu não mandava coffee de primeiro, eu esperava ele passar por uma aprovação, agora você está apto. Aí agora toma mais 10 dias. Tipo isso, agora você está apto para receber minha coffee. Então assim, aí esses ajustezinhos, a gente depois da imersão já chegou lá, e-mail, tome, pá, tararara, aí no mês subsequente foi 6 franquias. Exato. É porque assim, ó, velho, eu falo, o que a gente chama de fricção da venda. Então assim, quanto mais a gente gera isso, mais demorado fica. E assim, é o que você acabou de falar, cara. Eu sou especialista em vendas, mas você resumiu uma frase aí, cara, a gente, de dentro da garrafa, a gente não enxerga o rótulo do lado de fora. Só que eu concordo totalmente, só que você sabia que é uma das coisas que eu acredito muito que é o meu diferencial. Eu sempre saí para aprender. Isso aí. Cara, eu tô lá no Clex, né, com os meninos, Caio, Joel e o Flávio. O Caio sempre dá aula de vendas. Sim. Aí você fala assim, cara, tem 2 anos que eu tô com os caras, 3 encontros pro ano, eu frequento a casa dos caras, eu tô com os caras. Quando o Caio senta pra falar de vendas, eu paro e fico. E é porque eu não tinha essa frase, mas agora eu vou levar essa frase, mas pode ficar tranquilo, eu vou falar que é da sua esposa, não é sua, tá? Bem minha. Não é sua. Por quê? Eu sempre falei isso, deixa eu parar e ficar ouvindo. É isso aí. Deixa eu parar e ficar ouvindo. Eu tava outro dia com um cara que é um vendedorzaço, ele era da Cirela, aquela construtora. Sei. Uma das maiores do Brasil aí, do mundo. E ele tava falando de uma vendedora, o que uma vendedora dele fez lá. E eu
ouvi aquilo e falei, caraca, como que eu nunca ouvi isso? Como que eu sou especialista em Sim. vendas? Como que eu nunca percebi que essa vendedora precisava disso? Então, estar atento a olhar Sim. por fora, a gente precisa muito que está aqui na sua capacidade de aprendizado, está aberto a aprendizado, e no fim das contas está tudo ligado à sua mentalidade, Sim. e essa mentalidade de ação, cara, de agir. Sim. E aí você falando sobre isso, de novo, quando a gente avalia os maiores empresários, Uhum. os caras são da ação. Não, lá na minha cidade, o pessoal vem conversar comigo, o pessoal, não, cara, vocês estão crescendo. E às vezes eu percebo que muitas pessoas que cresceram comigo ali, que estão ali, todos tiveram sonhos, assim, fenomenais e perde na ação, não sai para fazer. Não coloca. Até dentro da minha família, para você ter noção, quando eu comecei, vou ser franqueador, tal, meu pai e outras pessoas, eu falei assim, será? Então, assim, Será que isso vai? por quê? Porque eles mesmos não estão acostumados a agir. Eles vão do interior, vão fazendo do jeito que tá, mas na hora que aparece alguém louco lá que fala assim, vou fazer uma rede de franquias aqui de Caratinga. Será que vai? Vou construir uma casa de 600 metros quadrados. Ninguém vai. Aí depois que você vai dando resultado, o pessoal começa, não, o cara faz mesmo, né? Olha só. Então, assim, a diferença da gente, assim, franqueadores ou quem tem bastante resultado, é no agir, cara. E assim, eu tenho esse franqueado que eu fiz a reunião ontem, cara, puta potencial, cara. Ele vai fazer 2 anos de rede, já era pra ele estar faturando acima de 1 milhão, 1,5 milhão. Só que parou no aprendizado. Ele aprende. E não age. E não age. Entendeu? Perfeito. Isso aqui, ó, gente, você que quer ser um franqueado, você que é empresário de qualquer ramo, agir, a ação, é o que te faz sair do lugar. Só sentar para estudar não te faz sair pro lugar. Não adianta, não sai do lugar. Uhum. E aí tá alinhado, mentalidade e ação, né? Agora, vamos lá, eu tenho mais 3 perguntas. E assim, só complementando o negócio da ação, eu, por exemplo, eu sou muito CDF. Eu sou um camarada que, assim... Você gosta de estudar. Eu vim aqui para te fazer uma pergunta. Você viu o tanto que eu sou CDF. Eu vim aqui para trocar ideia com o Edu. Fui convidado para o podcast, graças a Deus. Não bora. Mas assim, porque eu quero saber. Aí você vai, né, sobre o interior e tudo mais, porque daí eu já vou voltar fritando, já estudar, já começar a projetar e tudo mais. Agora, a minha sócia, que é minha esposa, ela é foda na ação. Então, assim, às vezes o empreendedor que está nos vendo, ele não é bom no aprendizado. Ou ele não é bom na mentalidade, ou na ação. Então, às vezes ele é bom em alguma coisa, cara, chama um sócio que é bom em outra coisa. Exato. E te faz... Minha esposa, por exemplo, vai me dar um chute na bunda, né? E a gente eu te falo, eu e meu sócio, a gente é muito assim, cara. O Wilton, ele fala isso de mim, ele fala assim, cara, eu nunca vi o Eduardo, assim, a coisa caiu na minha mão, eu não fico esperando nada. Eu já tive ações, a gente faz uma reunião. Antes era até com mais frequência, mas hoje é uma vez a cada 6 meses, a gente faz um brainstorm, a gente para. O conselho, a gente tem conselheiros externos. Tá? Isso é um negócio muito importante. Tá? Legal. Se eu tivesse tido essa visão lá atrás, desde quando minha empresa ainda era... Estava dando aqueles passos pequenos, eu já ter um conselho. Ou um conselheiro. Um conselheiro. Eu vim aqui buscar um conselho. Um conselheiro de fora, eu teria evoluído muito antes, tá? Mas a gente tem um conselho externo e nós também, interno do conselho, a gente para na reunião de brainstorm e a gente passa o dia ali. Eu sei que uma das reuniões a gente estava lá conversando, os caras tiveram uma ideia. E aí era a ideia sobre a parte comercial. E se a gente fizesse assim? Beleza, eles começaram a falar, eu peguei o telefone, mandei primeiro pro supervisor, velho, o que você acha? O cara, eu acho legal. Time comercial, seguinte, vamos fazer um teste, disso, vai ser assim, assim, manda, cada um separa 10 leads aí e oferece a proposta pra gente ver. Era uma proposta diferenciada, uma condição, vê o que os caras acham. Mandei, cara, e continuei a reunião, fomos almoçar e tal. 4 horas da tarde, os caras devolvem para mim. 2 vendas tinha acontecido. Legal. Aí os caras olharam para mim e falaram, não é possível. Eu falei, cara, a ideia era genial, era muito top, só que se eu não testasse... Você não ia saber. Eu não ia saber nada.
Então, a gente tem muito disso. Aí o Wilton fala isso. Fala, eu tenho até medo, tem hora, de falar as coisas pro Eduardo Porque aqui, você porque bota pra eu já rodar. pus. Outro dia ele filmou, ele tava fazendo uma degustação de uns produtos, ele filmou e falou, cara, isso aqui dá uma bela franquia. Eu falei, 24 horas... Tá aqui o plano de negócio. Aí eu falei, eu juro pra você. Eu falei, me dá 24 horas, eu mandei pra ele sábado de manhã. Você fala, lógico, né? Um pouquinho do chat GPT me ajudou. Sei como é que... Hoje, assim, ó, antigamente demorava um pouquinho mais pra você colocar. Agora com o chat, Não, se você cara, tem um chat ali, um assistente, que você já manda tudo ali, ele já conversa parecendo que é você. Não, não, e o meu chat, ele tá ficando cada vez mais treinado, velho. É isso aí. O meu chat, ele tá assim... Pô, tem dia que eu fico impressionado com ele. Eu falo, também. mas rapaz, você tá muito Eu bom. também. E aí, doideira. mas assim, e isso faz toda a diferença. Né? Então, tá aí mais uma dica para vocês. Sobre o ajuste que eu fiz também, que eu te falei que eu fiz depois que a gente voltou da visão de dono, que depois a gente vendeu 6 franquias dos leads que já tinha, e não é tipo assim, vender franquia para desqualificado, alguma coisa. Não, cara, é só mesmo a fricção de pessoas boas que estavam ali no funil esperando essa coisa desagarrar, sabe? Por exemplo, chega um cara que é potencial, que quer entrar na rede, e aí você fala assim, não, peraí que você tem que preencher aqui um termo de confidencialidade com multa de 50 mil reais. Eu falei assim, nossa, na hora que você falou, e sabe aquela coisa que você sai de você assim, você olha pra você e fala assim, mas que ridículo, hein? Aí você faz o cara assinar pré-contrato, mas contrato pra quê, cara? Porque assim, o pré-contrato, ele veio, né, na lei, tinha uma questão específica que era para aqueles negócios onde a pessoa tinha que passar por um pré-processo seletivo, como no McDonald's, por exemplo, o cara fica 9 meses na universidade para ver se o cara seria aprovado ou não, e o cara recebe um know-how ali que vai ficar lá. Sim. Agora, salvo isso, não, eu vou fazer um pré-contrato até o dia do cara inaugurar. Na hora que o cara inaugurar, eu faço um contrato. Você fica vendido. Aí o cara inaugura e fala, não vou assinar, eu quero que mude esse contrato. E aí? Exatamente. Aí você vai falar, não, eu vou rescindir. Cara, aí você vai arrumar uma treta inicial. Eu sei disso. Enfim. Não, mas eu também já tive. Vou falar, eu já fiz essa cagada. Não, aí olha só, você fez essa cagada, você foi não sei quantos centenas de franqueados nessa cagada, e eu consegui corrigir antes dos 100. Exato. Por quê? Porque eu vim atrás de você. Exato. E eu falo, é isso que a gente fala, cara, aprendizado é isso. E isso é para todo mundo, tá? A gente buscar, eu falo, quando eu fui fazer o valuation da minha empresa, por exemplo, cara, eu ouvindo do Flávio Augusto, tipo numa imersão igual aquela, lá no Clex, o Flávio falou, olha, tal coisa pode tirar do EBITDA, tal coisa pode tirar do EBITDA, tal coisa. Cara, eu tirei aquelas coisas. Daquilo ali que eu tirei, o que diminuiu versus o multiplicador que tinha a minha empresa valeu 8 milhões de reais a mais. Só por causa da informaçãozinha, entre aspas, né? Então, cara, a gente tem que buscar aprendizado. E aí tá aqui, ó. Então, assim, eu acho que você foi... E o seu franqueado, ele tem isso de você o tempo inteiro. O meu franqueado, o franqueado de todo mundo tem isso o tempo inteiro. Então, franqueado, deixa eu falar para você. Busque o conhecimento. Você tem a fonte para buscar o conhecimento. Onde está a fonte para buscar o conhecimento? No seu franqueador. Lá está a fonte do conhecimento. Então busque. Tenha essa mentalidade. Né? E franqueador, né? Porque muitos dos franqueadores que devem te assistir aqui também. Sim. Esteja em constante evolução. Porque se um franqueado também entende que ele te passou... No conhecimento aí já era. Entendeu? Isso então, assim, a nossa função como franqueadores é exatamente essa. Eu falo isso com os franqueados lá. O que é uma franqueadora? É um hub de trazer conhecimento descentralizado, maturar aquilo ali e espalhar de novo. É isso. E aí, não só das unidades, como também de conexões que eu, como franqueador, faço. Sim. Então a gente tem que estar sempre em evolução, porque senão, cara, a gente vai estacionar. Não vai. Eu tenho franqueado hoje que eu já falei isso com ele. Eu já falei assim, cara, às vezes o camarada paga uma mentoria cara para o cara falar a mesma coisa que eu tô falando lá. Entendeu? Aí eu fico vendo lá o cara assim, putz, tá na mentoria, mas aí eu vou lá na universidade corporativa, 20%. Já assistido. Mas paga 20 mil pra estar aconteceu isso agora recente aqui. Uma colega aqui nossa da escola, ela, numa reunião, ela, pô, Edu, tem como fazer uma reunião online? Não, vamos fazer, a gente, numa vídeo e tal, e eu falando com ela, fazer ela, ai, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Eu falei, o que foi? Aí ela,
Cara, eu paguei uma outra mentoria e ela tinha acabado de sair da aula com o cara. E o cara tinha falado as mesmíssimas coisas. Ela falou assim, aí ela foi sincera comigo, ela falou assim, Edu, eu vou ser sincero com você. Aí ela perguntou, você conhece tal pessoa? Eu falei, cara, eu já ouvi dizer da empresa, ele eu não sei quem que é. Aí ela, cara, parece brincadeira, vocês falaram. Eu falei, não é que a gente se conhece nem nada, é porque nós conhecemos a mentalidade Sim. de quem faz. Ele conhece a mesma mentalidade que eu conheço, Sim, de quem faz. E aí eu falei com ela, falei, olha, mas eu tô te falando aqui agora na reunião online, mas se você assistir, porque ela tá lá da emissão, quando eu ainda fazia toda segunda-feira, era no YouTube, tá lá até hoje no YouTube, no meu YouTube, Eduardo Redes, você pegar as aulas de vendas, Sim. toda segunda-feira que eu ia treinar o meu time, eu colocava, ia pelo YouTube e eles assistiam. Eu falei, se você colocar lá, você vai ver essas coisas que eu tô falando lá. Aí ela, não, eu lembro, é verdade. Então, assim, se não mudar a mentalidade, não vai. Sim. Agora eu quero saber de você, Daniel, o seguinte, porque no mundo, infelizmente, é isso, assim, infelizmente, vou dizer infelizmente, vamos colocar o sucesso como o sucesso financeiro, o sucesso, né, que a gente, de ser reconhecido, conhecido, ele não veio para uma grande parcela. Sim. Ele veio para uma menor parcela. A gente sabe, numa rede de franquia, que nós temos 20% que é muito top. E nós sabemos que nós temos 60% que é mediano. Sim. E nós temos 20% que dá muito ruim. É normal, não deveria. E a gente tenta. Não, a gente não parafusa. Não deveria. Sim. Não deveria. Tá? Não deveria. E aí eu quero que você fale para mim agora 3 coisas que levam esse cara pro buraco. Mas você não pode falar que é o contrário dessas, lógico. Que eu sei que o cara que não tem mentalidade vai dar merda. O cara que não tem capacidade de aprendizado, a gente já sabe. E o cara de agir, sim. Ótimo. Mas a gente tem outras coisas dentro da rede. Eu, por exemplo, fiz essas respostas pro Joel. E eu vou até te dar uma dica de uma que eu trouxe lá, que talvez seja a sua e talvez seja a geral do franchising. Por exemplo, a grande dor que nós temos em Xerimbom chama-se padronização. Entendi. O franqueado que insiste em, por exemplo, não ter um produto, em colocar um produto que não deve colocar na rede. São muitos itens, né, cara? São muitos itens. E o cara achar que, pô, você está falando, você vende seguro, vende consórcio e plano de saúde. Aí o cara fala, cara, eu quero colocar empréstimo bancário. Acontece, mas não... Agora vamos lá, traz seus 6. Eu te dei, se esse for um, beleza, coloca. Se não, você traz outros 3. Não, na sua rede não é padrão. Tá. A primeira de todas é o ceticismo. Ceticismo. Às vezes a pessoa... Explica mais. A pessoa paga, acredita ali, eu comprei, assinei. Aí você ensina as coisas, será que esse negócio dá certo? Né? Vamos colocar teimosia? Pode ser. Uma teimosia, mas assim, às vezes a pessoa é cética e não acredita e começa a fazer do jeito dela, que tá aí como entra no padrão também, mas acho que tudo parte na minha rede do pressuposto da pessoa viu o treinamento e fala assim, isso aí eu já sei, entendeu? E ela fica meio cética, meio teimosa. Primeiro passo. Primeiro característica que eu vejo em quem não dá certo. Aí toda vez que eu vou conversar com esse tipo de franqueado, que é aqueles 20% lá que você fala, cara, acredita no processo, cara. Acredita. Mas eu fiz uma semana. Aí entra o segundo. Falta de constância. A pessoa acha que durante... fiz uma semana. Quero vender igual a gente tem um produto de frota de veículos, seguro de frota. Aí que deve ser uma maravilha. Não, eu abro o WhatsApp aqui para você, eu tenho vários franqueados mandando, Daniel, fechei um negócio aqui, 200 mil de comissão, 100 mil de comissão, tá, vários. E aí a gente leva isso para o grupo de franqueados. Fulano de tal, parabéns, fechou um negócio aqui, um seguro de garantia. Teve um franqueado de Brasília que ele fechou um negócio de garantia, fez 250 mil reais em um negócio. De comissão livre. De comissão livre. Aí, então, beleza. Aí, minha outra parte era perguntar quantos os caras estavam ganhando. É um negócio muito bom. Só que aí a gente leva... Aí tem os 60%, né? Os medianos. Aí a gente leva isso pro grupo e tal, não sei o quê. E aí vem esses 20% que não tá tendo resultado, achando que vai fechar um negócio desse de garantia em uma semana,
em 6 meses de operação. Não, cara, é uma É uma construção. construção. Então, assim, essa falta de constância. E pessimismo. Pessimismo. Cara, o empreendedor, infelizmente ou felizmente, a gente não pode ser pessimista, cara. Não. Nossa. Tem que fazer dar certo e vai dar certo. Faz um favor para mim, o pessoal que tá aqui, vai lá na minha sala, pega em cima da minha mesa lá, tem uma folha escrita lá. Tá? Você vai ver, tem 3 frases escritas lá, 4 palavras escritas. Eu vou falar sobre isso com você, porque um senhor tem 1.200 farmácias, 70 anos, ele traz isso aqui. Ele estava falando comigo ali, cara, que, olha que loucura, ele falou assim, me conheceu, tá? Ele falou assim, você é bom mesmo. Aí ele falou, porque gente pessimista não sobrevive. Gente reclamona não sobrevive. Gente que acha que vai dar errado não sobrevive. Você tá aí desse tamanho porque você acredita. É isso aí. E eu olhei. Aí ele falou assim comigo, você sabe de onde que vem a palavra entusiasmo? Você sabe o que significa a palavra entusiasmo? Aí eu, não. Mas eu vou ler, porque eu também não lembro de cabeça o que ele falou. Mas o que ele falou comigo, foi legal. Cara, não, sol no coração. Como é que é? Deixa eu trazer ali. Legal. E, cara, eu falei assim, meu Deus. Não, Como que isso é real? Não, aí sabe o que é o mais surreal ainda? É que vai ter gente nos assistindo e vai falar assim, ai, que negocinho clichê. Esse cara chato. Né? Aí, deixa eu só falar pra você que tá me assistindo, se é clichê, é porque é verdade, meu filho. Sabe, tipo assim, o clichê nada mais é do que algo que já foi testado, comprovado e ficou tão chato. Tão clichê que é clichê. Então, se você tá vendo pessoas bem-sucedidas falando sempre a mesma coisa, alguma coisa tem aí, né? Cara, e é isso, ó. Olha aqui, ó. Olha o que ele colocou. Deus... que a letra dele é quase de médico, né? Você tá vendo aqui, né? Mas farmacêutico, né? Exato. Então ele falou que o entusiasmo é o quê? Um sol interno. Então, vamos lá, eu vou repetir aqui para você colocar para a gente pegar o contexto. Então, você trouxe para mim. O que faz um franqueado errado? Uma das vezes o cara ser mentalidade pessimista. Isso. E aí eu recebo uma pessoa que hoje, coincidentemente, que vem e fala comigo que as pessoas que dão certo na vida é que elas estão afastadas do pessimista, tem que estar longe do pessimista e que elas têm que ter entusiasmo. Isso aí. E ele traz o que é o significado de entusiasmo. O significado de entusiasmo é ter um sol interno, um sopro divino e Deus dentro de si. Que legal, cara. Esse é o significado de entusiasmo. Muito legal. Quem é um entusiasta é uma pessoa otimista. Não tem como. Sim, com certeza. E aí, quando você pega as pessoas de mais sucesso na vida, sim, elas têm isso aqui. Com certeza. Então, você fez uma leitura. Eu, de fato, quando o João perguntou, eu trouxe umas outras coisas, porque cada negócio tem a sua particularidade, mas eu vou te falar que as 3 coisas que eu trouxe lá para o Joel, tudo bem, são coisas pontuais de uma coisa ou outra, mas que elas nascem dessas 3 coisas. Desses sentimentos aí. Né? Ela nasce disso aqui, cara. Você foi assim... Porque é real, o que eu trouxe lá é o que a gente viu no final, na prática. Sim. Mas o que levou a pessoa? Sim. Pessoa cética, pessoa que não é constante, pessoa pessimista. Cara, quando eu fiz neurolinguística, eu me especializei em neurolinguística também, cara, tudo vem das basezinhas subconscientes de sentimento que... E assim, a gente vê em vendas, né? Às vezes você não passou a autoridade certa, às vezes você... E aí, cara... Igual você falou de teimosia, né? Teimosia, do ceticismo. Então isso lá na frente vai desencadear o camarada fazendo completamente diferente a metodologia. Sim. Agora, você falou uma outra coisa, programação neurolinguística. PNL. Bom. 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 Tem um monte de gente que critica, eu vou lá, mas fala um pouquinho o que isso fez a diferença para ver se... Deixa eu falar uma coisa, eu sou empresário, empreendedor. Cara, é o curso obrigatório. Sim, é um curso obrigatório. E a programação neurolinguística, eu já tinha, antes da programação neurolinguística, feito hipnose. Eu sou terapeuta hipnótico. E depois eu fui para... Aí você foi... Você também... Eu vou parar de conversar com você. Sabe com quem que eu fiz?
Sabe com quem que eu fiz um curso? Eu fiz o curso de hipnose junto, não é tipo assim, ele me dando aula, com o Pyong Lee. Estava na mesma turma que o Pyong Lee em um curso. Obviamente que ele deve ter feito vários. Né? Mas até onde eu fui, eu fiz um curso com ele, que de um camarada de Las Vegas que veio fazer o curso aqui e tal. Aí depois eu fui para neurolinguística. E aí, cara, é o seguinte, a nossa comunicação, ela, pela voz, ela é uma parcelinha muito pequena, né, do que a gente comunica. Então, assim, tem vários canais de absorção de conteúdo, né? Audição, tato, visão e por aí vai, que fazem com que as nossas crenças, nossos comportamentos, nossos sentimentos sejam construídos. E isso tudo, como entender isso tudo, você entende na neurolinguística. Sim. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu quero tornar a jornada do meu cliente uma experiência. Cara, você só vai conseguir tornar a jornada do seu cliente uma experiência se você pegar todos os pontos neurolinguísticos dele. Então, a neurolinguística nada mais é do que uma técnica que você aprende a comunicar com o subconsciente da pessoa, com o cérebro dela. Eu ia falar, você trabalha com os sentimentos. Exatamente, 100%. E aí você aprende hipnose também. Lá quando eu fiz pelo IBC. Não sei se pode falar. Pode. Né? Mas eu fiz pelo Instituto Brasileiro de Coach. É do Zé Roberto. Isso, Zé Roberto. Zé Roberto é meu amigo pessoal, pô. Eu tenho uns caras. Vocês aí tem. O Zé, recentemente, ele me fez um convite. Eu tive. Eu digo assim, a honra e o prazer, porque, pô, ter um momento com aquele cara. Sim. Não é simples. Eu tive, sei lá, 4 horas com ele. Eu cheguei lá 9 da manhã, saí 1 da tarde e... Deixa eu te fazer uma pergunta. E outra pergunta? Não, pô, foi assim, pra mim, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu fiz CIS, sim, tal, e eu busco muito me conhecer. É o ponto de partida. Eu busco muito, mas o Zé, ele arrancou umas coisas de mim, cara, que eu vou falar pra você, irmão. Eu vou falar pra você, ele identificou lá no fundo determinadas coisas sem eu falar dessa dor que eu tinha, desse problema que eu tinha no olhar. E aí na neurolinguística você aprende assessment, de ver se a pessoa está olhando para cá, para cá, para cá. Não, vendedor, né? A gente nas vendas você já entende na hora. Eu, por exemplo, eu sou um cara que sou assim. Eu também tenho as minhas reações muito claras, tá? Sim. Se eu não estiver interessado no que eu estou te ouvindo, apesar de eu conhecer o que eu não devo fazer, principalmente conversando com você que conhece, eu tenho que tomar um cuidado. Porque quem não conhece, beleza, passa. Mas eu tenho meus problemas. Cara, o tal da prosa ruim comigo, mineiro. O cara que vem com prosa ruim comigo, mano. Você quer ver um cara que me mata de raiva do cara, eu tô lá para vender. Eu vou fazer uma feira, ou, por exemplo, eu tava lá no Joel. Cara, eu sou o vendedor. Sim. Aí vai gente para tentar me oferecer um produto e ele tentar me convencer. Tá na hora errada, no jeito errado. Cara, você não estudou nada de venda, os caras não sabem. Esse cara começa a falar na minha cabeça, as minhas reações, elas são todas claras. Eu começo assim, olhar para... Você devagar, né? Exato. E aí, só que na hora que a gente vai vender, a gente também sabe disso. Quando eu começo uma venda e eu sei que esse cara tá... Cara, eu busco o fim da conversa assim, ó, em 3 minutos. Ou eu busco o fim ou eu faço pergunta direta. Eu falo assim, cara, aí vamos finalizar aqui. Tá? Aí é isso, exato. E aí, por que isso aí? Por que eu tô dizendo isso? Porque no mundo atual, até o Joel fez a gente anotar essa frase ontem. Todo empresário é um vendedor. Sim. Você decidiu ser empresário, você decidiu ser um vendedor. Ponto. Sim. Então você precisa estudar tudo de vendas. E tá indo agora pro influencer também, né? Que todo empresário tá tendo que ser um influencer. Influenciador da marca. Vestir na camisa. Eu vim aqui com outra camisa, cheguei aqui e falei assim com o Lucas. Se você senta aqui com camisa normal, sem marca. Não, mas cara. Eu não sento num podcast sentar com a camisa da marca, de alguma das minhas marcas, é pau eu sento, velho. Qualquer lugar que eu vou, qualquer palco que eu tiver, qualquer coisa, é camisa da marca. Então, assim, nós somos o influenciador, nós somos o vendedor da marca. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. O empresário, ele precisa buscar esse conhecimento.
Sim. Aí a gente está falando da neurolinguística, no IBC, antes de fazer, igual a escola do franchise, eu fiz a mesma coisa. Antes de fazer o neurolinguística, eu fui e fiz o Desperte Seu Poder. Olha lá atrás. Lá nem tem Lá isso, tem nem isso. tem, não. E era aquele negócio que hoje em dia o pessoal viraliza aí. Olha esses coach aí, que era aquela coisa, hey, sabe? Pisou no fogo, não? Pisou na brasa, no caco de vidro? Ainda não, vai saber se vai, né? Meu Mas, sócio, aí ele fala, velho, experiência. Nossa, você foi pro Legendários. Foi pro Legendários e furou a bolha agora. Tá todo mundo... Que isso? Eu já fui 2 vezes, né? Pois é. Eu fiz e servi já. Legal. Essa vez agora que eu fui servir. Na hora que desligar, você me conta um pouco sobre isso. Mas aí, assim, minha esposa estava grávida do meu primeiro filho. Meu filho tá com 6, então há 7 anos atrás eu fiz o Desperte do Seu Poder. Eu estava no começo da jornada de autoconhecimento e estava fazendo terapia também, que eu queria abrir a franqueadora, mas estava travado e meu pai me trava daqui. E aí, para desembolar esse nó, né, igual você falou que às vezes o cara lá do IBC te olhou e deu uma desembolada ali. Desembolou, velho. Aí fui desembolando o nó e depois fui para neurolinguística, hipnose, aquela coisa, e aí você vai destravando. E assim, para você... Assim, na visão de dono, cara, eu fui contar o meu testemunho pro pessoal aqui, principalmente para aquele que tocou violão, pro Ian. A gente fez isso no evento nosso. A gente começou com um culto, cara, agradecendo a Deus. E o slogan da nossa marca é você à frente, né? Que é colocar o cliente à frente, o franqueado à frente. Só que eu comecei assim, ó, mas eu quero convidar para estar aqui com a gente alguém que está à frente de tudo e de todos. E assim, eu não faria isso se eu não tivesse vindo na visão de dono. Cara, fui feliz. Cara. E assim, lá na visão de dono, teve na televisão, até fico emocionado, até arrepio também de falar, porque eu sempre fui um camarada muito cético com religião. Uhum. E aí minha esposa sempre me leva para a igreja, eu respeito e sou um camarada cristão, fui criado na igreja, fui batizado na igreja, tive experiência com Deus e tudo mais. Só que depois que minha mãe faleceu, eu dei umas desviadas, mas sempre nas minhas orações, mas igreja não. E lá na visão de dono, vocês colocaram no telão assim, Jesus te encontrou aqui. Aí eu falei assim, aí sim, não foi para mim aquela frase, foi porque vocês organizaram o evento. Mas naquele momento que eu li, foi para mim. E aí mudou algumas coisas na minha cabeça. E aí, assim, eu comecei meu evento aqui, que foi em São Paulo, com os franqueados. Eu comecei, assim, falando com ele assim, algumas pessoas aqui vão ficar meio chocadas de eu falar de Deus abertamente assim. Aí eu falei, chamei, fizemos a oração, cantamos um louvor e tal. E comecei. Cara, e não fica nisso não. Eu não vou mentir que o sentimento foi o mesmo quando a primeira vez, 2021, e aí a minha já era para 400 franqueados, eu resolvi colocar um louvor. E eu, sem dúvida, sabia que aquilo ali poderia trazer um impacto. Mas eu pensei assim, cara, tá, eu posso colocar a Anitta rebolando a bunda aqui e as pessoas vão achar normal. Agora, falar de Deus, o cara vai achar ruim? Hoje em dia tá... Cara, me desculpe. Quem achar ruim, problema é dele. É um desalinhamento de valores. Exato. Porque eu não tô fazendo nada de errado. E aí foi um desafio. Quando a gente decidiu, a gente ficou assim, até o próprio time de início, ele ficou meio assim. Depois, quando a gente colocou, aí foi assim, nós falamos, vamos colocar alguém mais tranquilinho no início, só... Aí ele tocou, ia ser só na abertura do primeiro dia, daí a pouco, cara, teve realmente um avivamento ali que os franqueados pediram. Aí no segundo dia nós já colocamos na hora da abertura, na hora do almoço e no final. E aí, a partir de então, começou a acontecer, mas aí foi além, né? Nossa, não é que foi além, foi no certo. Eu fiquei impressionado com o testemunho de vocês na visão de Deus. Hoje, o que eu posso dizer, Daniel? Hoje é o nosso estilo de vida. Hoje é o nosso estilo de vida. A gente vive realmente, o nosso propósito principal é esse, é levar a palavra. Você acabou de me dar, você podia ter me falado, você falou que você vendeu 6, eu fiquei feliz. Você podia ter falado que foi 60. Talvez eu ficasse mais feliz. Mas eu te digo aqui agora, cara, abertamente, que o que você acabou de falar aqui para mim é assim, cara. Fortalece a sua fé, né? É uma resposta. Que bom, cara. Fico feliz. Porque a visão de dono não foi algo que nasceu de mim.
o nome, Escola do Franchising, eu recebi tudo de Deus aquilo ali. Que bom, cara. Era no Amém. meu momento com ele, e Deus ele falou comigo. Ele Amém. falou comigo claramente: vocês têm seu projeto de franquia, você tem tudo, mas eu vou te dar algo que vai fazer o meu nome ser glorificado. E na segunda turma da Escola do Franchising, o que a gente mais teve foram os testemunhos das pessoas. Assim, eu recebi o testemunho de uma mulher que foi abusada pelo padrasto uma vida inteira, teve tudo e ela não conseguia mais acreditar. E a partir daquele momento ela entendeu Deus que ela tinha ali. Então, assim, e você me falar isso aí que você levou agora para Eu quero que esse testemunho fique gravado para você entender que vocês foram os precursores de impactar pessoas que vocês nem conhecem. E isso vai para frente, é uma onda que vai perpetuar. Depois da visão de dono, eu disse, cara, eu sei quando eu me converti, assim, eu já, né, cristão e tudo mais, mas assim... Estava afastado. Mas que eu senti que eu religuei. O reencontro. Eu saio para correr todos os sábados, aí eu saí para correr e encontrei com um empreiteiro que me fez passar muita raiva na construção da minha casa. Mas muita raiva, e eu não o cumprimentava, certo? Então, assim, passava na escola do meu filho lá, ele tem o meu filho também na mesma escola, não cumprimentava e tal, e aquela coisa assim, sabe? Aí passei correndo e ele tava... Encontrei, no meio da rua, encontrei. Aí, sabe aquela coisa, eu correndo com fone, eu fiz assim, olhei, a gente encarou o olho assim, aí eu fiz assim e passei correndo. E ao invés de pensar alguma maldade, alguma coisa assim, eu comecei a orar por ele, cara. Aí eu falei assim, agora eu tô convertido. Agora eu posso falar isso até com meu pai. Meu pai é obreiro de igreja e tal. Agora eu me sinto. Então, assim, realmente foi divisor de águas para mim. Em vários momentos, essa conexão que a gente está tendo aqui, assim, perto de todas as pessoas que você falou no sucesso financeiro, eu não sou nada. Assim, eu estou começando ainda. Mas eu quero me inspirar nos melhores. É por isso que eu estou aqui cara, contigo. E eu falar para você, eu fico muito feliz, cara. Eu fico muito feliz mesmo de ouvir, porque se a gente entender que tudo tem Deus à frente, tudo está resolvido. De novo, o senhor que estava aqui, outra coisa que ele segue, é um cristão, é alguém que coloca Deus à frente de tudo. Então tá aí as respostas. E por que a gente insiste em achar que não ainda? Né? Então, e eu sempre fui muito... E serve para o nosso franqueado, né? Sim, com certeza. E assim, eu comecei a colocar isso, Edu, assim, conversando com franqueados. E aí tem franqueados que também começaram a me dar testemunho de cara, eu não acreditava tanto, mas você veio e falou assim, deixa eu pelo menos duvidar do que eu tô pensando. Sabe? Então, assim, a pessoa está tendo, por inspiração, a gente que está ali na frente, somos figuras de autoridade, a gente influencia, a pessoa às vezes bota uma dúvida, será que existe mesmo? Será que é isso? Sim. E assim, cara, eu comecei a ouvir vozes mesmo, assim, uma coisa, um papo de doido. Talvez as pessoas que vão nos assistir... Acha que a gente tá doido. Mas o povo fala assim comigo, daí que eu falo com naturalidade. Não, porque Deus falou comigo. Aí o povo fala assim... Olha para mim com a cara. E Deus hoje ele fala com mais frequência, mas eu tive minha experiência de quase morte quando Deus, aí foi voz audível de Deus, porque Deus ele fala de diversas formas com a gente, mas eu me sinto, vou te dizer um abençoado. Sim. Eu me sinto muito abençoado por ter escutado a voz audível de Deus naquele dia que eu estava lá. Meu filho, estou tirando tudo de ruim na sua vida, porque a partir de hoje, da sua boca, só sai a minha palavra. Nossa, amém. Eu ouvi isso. Né? O que eu cheguei à conclusão? Pós-evento, eu comecei a mandar mensagem para meu pai, para meu cunhado, tal, falando com eles. Todo mundo que sempre quis me ver conectado desse jeito, eu falei assim, cara, aconteceu tal coisa, eu tive uma experiência. Aí eu fiz um post logo depois no meu Instagram falando o seguinte, que assim, é inevitável, às vezes você chega na prosperidade financeira, que você fica meio hipnotizado com aquele colchãozinho que você fez ali, certo? Sei bem. E aí você fica nisso. E aí você não enxerga Deus, não ouve Deus, porque você não se colocou em desafios suficientemente grandes. Sim. Aí veio minha família, aí veio minha casa. Que minha casa foi, acho que o maior desafio da minha vida até hoje foi a construção da minha casa. Aí veio minha casa, aí veio a Avantar. E aí começaram os problemas que eu
pelas minhas mãos eu não conseguia resolver. E aí eu comecei a ver como eu agia com meus filhos, como eu agia ali no empreendedorismo, com a minha empresa. E, cara, isso eu nunca contei pra ninguém, assim, só minha esposa que sabe. Mas teve vezes lá, por exemplo, na construção da minha casa, de eu, esse final de semana, sozinho, ajoelhar numa pilastra lá, abraçar ela e orar sozinho, pelo amor de Deus, tira isso daqui, faz isso tá certo, sabe? Então, assim... E aí esses desafios, isso faz você parar de olhar esse tanto de barulho e focar em alguma coisa. Aí você olha, é inevitável olhar pro céu, assim. E aí você faz assim, ó, tá aí, sabe? Aí você fala comigo. Aí você começa a escutar. E escuta mesmo. Vou falar pra você, se a gente... você sabe que eu adoraria se eu fizesse um podcast só pra falar de experiências com Deus. E fica a ideia aí. Legal. Já pensou, velho? Fazer uns podcasts só para falar de experiência com Deus? Legal. Cara, eu escuto tanto, assim. Você falou do Legendários, né? Uhum. Deixa eu te dar, então, aqui, feedback. Vamos sair um pouquinho desse contexto aqui, porque quem tá assistindo é legal. Quanto tempo nós temos aí já? Já estamos 1 hora. 1 hora, tá. Falei que ia passar da hora. Não, mas tá bom, é porque o papo tá bom. Eu tenho só mais uma pergunta para você aqui. É porque hoje eu ainda tenho, você sabe que eu ainda faço uma live hoje à noite. Sério? Às 8 da noite eu faço uma live. E olha o tema da live, eu fui convidado. Você liga nisso aqui, deixa eu mostrar isso aqui pra você. Olha, o cara já me chamando. Ah, não, é 7 horas, irmão. Eu achei que era 8. Ele não pode olhar pro WhatsApp, não, gente. Não pode, é 7. Então a gente vai ter que acabar rápido aqui. Bora. É 7 horas. Faz só pergunta, então. E se Moisés fosse seu mentor? Legal. Olha o que nós vamos falar aqui hoje. Cara, não, vamos lá. Eu falo assim, das experiências. Não, mas eu quero só assim, a gente colocar isso, acho que como um fator importante na vida de todo empresário, cara. Coloca Deus. Você falou uma coisa do sobrenatural, aquela coisa que você fala assim, na força desse braço aqui, não iria. No conhecimento, não iria. Não iria. Quando a gente consegue colocar Deus no nosso negócio, não precisa fazer a força desse braço. A força desse braço, ela vira... Você fica tão em paz, cara. Acabou. É uma paz, assim, é gostoso, você descansa, sabe? E aí você fica em paz na guerra, porque empreender é uma guerra. E aí, assim, como você pode ter paz na guerra? Pode. E assim, igual eu te falei, eu sou de família cristã e fui batizado e tudo mais, e tem testemunho do meu pai, testemunho do meu irmão, testemunho de cunhado, testemunho daquilo outro, mas eu tive que passar a minha experiência. Então, assim, às vezes o empresário que está nos vendo aqui e assim, isso aí não é nada, não. E isso, pessoal, o que está falando? Cara, isso aí é no seu tempo. É salvação individual. Exato, salvação individual. E aí, assim... eu ia te falar disso, eu ia falar do Legendários, né, cara? Mas só assim, um breve, e eu já te faço a pergunta. Muita gente fala, o Legendário, você precisa subir a montanha para virar homem? Não, você não precisa virar a montanha, você devia tomar vergonha na sua cara se você não cuida da sua mulher direito, se você não cuida dos seus filhos direito, você devia tomar vergonha na cara agora e começar a fazer isso. Então eu não precisava subir montanha para aprender a cuidar do meu filho nem da minha mulher. Eu, pelo menos, não. Tem uns Zé Ruela que precisa mesmo, tá? Sim. Eu definitivamente não precisava disso. Eu já tinha Deus comigo. Eu já tinha uma vida entregue, eu já sou cristão há alguns anos, eu inclusive levo a palavra para as pessoas. Então, precisava ir lá para encontrar Deus? Não, eu encontro Deus todo dia. Está aqui com a gente está falando, está aqui. Então, não preciso disso. Mas você pagou. Não, paguei para ter uma experiência. Então, o que o Legendário te faz? Te faz ir lá naquela montanha e desligar desse mundo que eu digo, é desse mundo, o celular tá chamando aqui, o outro tá aqui. Do barulho. Eu quis falar do Legendário porque você falou disso. Do barulho. Eu ia te falar isso agora. Só pra você desligar do barulho. E deixa eu te falar, eu já meditei, eu fiz hipnose, eu já tentei meditação, já tentei de tudo. Lá você vai desligar do barulho. E você vai entender, você vai pegar a vida e enxergar ela de uma maneira, falar assim, caraca, velho, o que eu tô reclamando da vida? O que eu tô murmurando da vida?
É só isso. Hoje, por exemplo, vai ter um encontro com o Shep, que é o fundador, e ele me convidou para estar lá, mas devido à agenda, infelizmente não consegui. Ia ser hoje lá na Igreja Pura Fé. Está tendo um encontro com ele. E assim, o Legendário é simplesmente um pouco disso que a gente está falando aqui. Vai lá, cara, desliga do barulho, vai ter seu momento. Uma das principais coisas que eu aprendi lá, eu fui 2 vezes, então por 2 vezes eu vi, peraí, eu não sou o cara que vou resolver o problema do mundo, que eu achava que eu não podia ficar sem um celular, que eu não podia ficar incomunicável, que eu não podia... Eu posso. Eu não estou resolvendo o problema do mundo. Nada vai acontecer de tão Nada grave. vai acontecer, exatamente. E se acontecer o mais grave, você não é o salvador para falar que isso não... A sua mão não tem o poder nem a força para parar. Sim. Ela ia acontecer você aqui ou não. Então, é sobre isso. A nossa impotência, então, né? Exato. É isso, pronto. Pô, você já sabeu. Ela vai mostrar exatamente isso. Então, assim, antes de ficar criticando, vai lá, né? O cara que critica, eu falo, vai lá, sobe lá. Igual eu falei, que a gente vai num conforto de uma prosperidade financeira e acha que a gente tem potência. E aí, quando a gente coloca no desafio igual do Legendários, aí vem a impotência. Aí que você vê que precisa. É isso. E para a gente fechar, cara, eu só quero que você deixe aqui pro pessoal. Eu quero que você fale só da Avantar rapidamente. Show. Qual que é o investimento? Legal. Hoje inicial. Mas parece que a gente foi lá e agora volta no racional. Só para você deixar essa mensagem final, investimento da Avantar. Show. Potencial retorno que o seu franqueado tem ali, bem simples. Só Legal. o pessoal conhecer, né, velho? Tem que conhecer, né? Bom, primeiro eu quero agradecer, tá? Obrigado pelo convite mesmo. Assim, foi uma grata surpresa. Para você que é franqueador, que está nos vendo aqui, que você ainda está com dúvida se você vem para a Escola do Franchise, não tenha dúvida, venha. Obrigado, cara. Tá? Porque realmente, vem fazer a visão de dono. Faz igual eu fiz, se for o caso, né? Vem fazer a visão de dono, depois entra para a escola. Eu tô aqui na escola e eu já falei com o Edu várias vezes, e com o Lucas também. Eu tenho um objetivo claro, a gente estava indo bem, especialista de venda, estamos com posicionamento legal de marca, mas tipo assim, cara, tem um próximo nível que eu não sei, nunca cheguei, e eles já. Então, ao invés de eu ficar batendo a cabeça, no como, eu vou no quem. Né? Então, assim, muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, assim, faz toda a diferença. E outra coisa, só para resumir, até hoje eu não vi algo similar no mercado de franquias. Tem algumas iniciativas similares, mas não com essa troca. A BF promove alguma coisa, aí você está num grupo ali dos microfranqueados, mas ninguém abre metodologia, não sei o quê. A pessoa não troca. Aqui não, aqui você tem um grupo que você vai trocar, o pessoal fica feliz porque você começou. Eu tenho uma pessoa que entrou junto com a gente, que é o da Costela lá. Seu Costela, o Delta. Vai vir ótimo. Gravar com a gente aqui. Então, assim, ele mandou lá que fez a primeira venda de franquia. Cara, o pessoal ficou feliz. Né, cara? Então, assim, eu comemoro ali de um muito jeito. Legal. Mas, enfim, para você franqueador. Agora, para você que quer conhecer a Avantar, nós somos uma rede especializada em seguros, consórcio e plano de saúde. Nossa proposta de valor é que a gente entrega para você, a gente conduz a ser um empresário do seguro e não um pastinha ou um representante, que é o que o mercado faz. Então a gente conduz para ser um empresário de seguros. Nós somos a única empresa desse segmento que tem a metodologia de um negócio de seguro e não mais um autoemprego, entre aspas. Então, se você entrar para Avantar, nós vamos te entregar uma metodologia com processos, tecnologias, equipe, metas, KPIs, OKRs, entre outras coisas, né? E nós operamos a sua unidade junto com você. Parte do seu escritório é lá na matriz da franqueadora, então a gente faz as operações junto com você. O investimento, a gente tem um modelo que começa com um assessor de seguros, que a pessoa às vezes não tem experiência empreendedora e quer começar nesse mundo para depois virar um empresário, que começa ali na casa de R$45 mil. E para quem quer abrir um espaço Avantar, a partir de R$150 mil, já contando taxa de franquia, reforma, fluxo de caixa, entre outras coisas. E a gente tem o espaço Avantar, hoje a pessoa inaugura com a capacidade de faturamento acima de R$100 mil por mês. E fica quanto de a margem líquida de 35%. Caraca. É uma margem muito boa. A gente estava falando, o cara tira 200, às vezes dá mais, porque o cara, um negócio, estoura 200 pau, 300 pau por mês. Então tá aí, ó. Vou também recomendar para vocês
Avantar. Eu falo assim, todo Deixar mundo as tá redes aqui. sociais. Deixa as redes sociais pra gente. @rede.avantar. Tá? E meu Instagram é @danielneves.avantar. Eu gosto disso. Veste a camisa no nome, Isso, veste a camisa isso. literalmente, veste a camisa em tudo. Cara, obrigado quem está aqui nos acompanhando. Obrigado você pelo Obrigado tempo, você. por vir aqui dividir um pouco. E eu acho assim, cara, eu já entrevistei algumas pessoas e eu vou ser muito sincero, tem um monte de gente, tem um monte de conhecimento, joga técnica aqui, Uhum. tá? E é legal. Acho que todos que a gente bateu um papo aqui, muito legal. Isso aqui, você ultrapassou a esfera da técnica. Obrigado. Você colocou o coração aqui. Coloquei. Você Eu colocou o coração. vim aqui para e lá fora eu queria te perguntar, e aí? Para tentar botar uma técnica. Não é técnica. E aí você colocou o coração aqui dentro. Ficou uma vontade, batemos um papo. Se deixasse, ia ficar umas 2 horas. Mas a gente vai ter oportunidade. Não, vamos fazer outros. Vamos embora. Tá, cara? Obrigado. Obrigado mesmo. Deus. Galera, obrigado. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que por mais 24 horas você permaneça no caminho de Deus. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Deus nunca, jamais escreveu por linhas tortas. As linhas sempre foram retas. Nós aqui, de vez em quando, resolvemos caminhar fora delas, mas ele está lá sempre de braços abertos, te esperando para voltar para ele. Obrigado, um abraço, fiquem com Deus, até mais.